Bom dia a todos. Nós vamos continuar. Eu só queria fazer uma última coisinha, que é mostrar a unicidade do polinômio de Taylor, vamos dizer assim. Tá? A gente estava estudando polinômios de Taylor, eu queria te mostrar que o polinômio de Taylor é o único que tem uma certa propriedade. E depois disso a gente pode discutir os exercícios da lista. A matéria da prova, em princípio, está concluída. Tá, então esse é um resultadinho que é importante, quer dizer, em algum sentido, assim, você não precisa sempre ficar calculando o polinômio de Taylor, né? Se você tem um polinômio que você acha que é o de Taylor, se você fizer um certo teste, você garante que ele é o cara. Tá? Então vamos ver, como é que é o enunciado desse resultado direitinho? Se você pegar, vamos chamar de Q índice n de x, é um polinômio de grau, no máximo, n, tá bom? Tal que o limite, quando x tende para x0, de f de x menos Qn de x sobre x menos x0 elevado a n é igual a zero, tá? Então, suponha que você tem uma função f, que é n mais uma vezes derivável, tudo bem? Para a gente poder aplicar as coisas de fazer o polinômio de Taylor. Então, você tem uma função que é n mais uma vezes derivável, e você tem um polinômio de grau no máximo n que satisfaz essa propriedade, então com certeza esse Qn é o polinômio de Taylor. Tá bom? Então, Qn de x é o polinômio de Taylor de f em torno de x0. Tá bom? Então, o polinômio de Taylor é o único polinômio que tem a propriedade que a diferença dele em relação à função tende para zero mais rápido do que x menos x0 elevado a n tende para zero. Tá bom? Como é que a gente faz isso? Eu tenho que mostrar que dois polinômios são iguais, né? O Pn de x e o Qn de x. Tá bom? Então, como é que a gente prova isso rapidinho? Se Pn de x é o polinômio de Taylor, de f em torno de x0, né? Quer dizer, o que a gente sabe? Para o Pn de x, você tem certeza que isso aqui vale? Todo mundo concorda com essa afirmação? Quer dizer, se você fizer a diferença do polinômio de Taylor de ordem n com a função f e dividir por x menos x0 elevado a n, você concorda que isso vai para zero? Tá? Sim? Rapidamente? Tá. Para mim não seria tão óbvio, eu precisaria ver isso com um pouco mais de cuidado, né? E qual que é o argumento aqui? Quem que é fn menos pn? É exatamente o erro, né? O que a gente viu na aula passada? Como é que é a cara do erro, né? Que por definição é a diferença entre f e o valor do polinômio? A gente tinha mostrado que esse cara era a derivada de ordem n mais 1 num certo ponto x barra, vezes x menos x0 elevado a n mais 1, sobre n mais 1 fatorial, tudo bem? Onde x barra é um número entre x0 e x. Então, por exemplo, se você supõe que a tua função é de classe Cn mais 1, ou seja, se a derivada de ordem n mais 1 da f é uma função contínua, e você sabe que o x barra está dentro do intervalo, o que eu posso dizer? X barra, em princípio, está dentro do intervalo aberto, de x0 até x. Mas se eu olhar no intervalo fechado, eu vou ter a fn mais 1, a n mais 1ésima derivada da f é uma função contínua. No intervalo fechado, o que a gente sabe? Toda função contínua no intervalo fechado é limitada. Provamos isso. Então, isso aqui é uma coisa limitada. Esse cara aqui é um polinômio de grau n mais 1, né? Quando eu divido um polinômio de grau n mais 1 por um polinômio de grau n,
sobra um x menos x0 no numerador e, portanto, isso vai para zero. Tá claro? Então, isso aqui, exatamente isso, né? Dividir isso aqui por x menos x0 elevado a n, vai sobrar um x menos x0 elevado à primeira potência no numerador. Vai para zero. Tá bom? Então, a gente sabe que o polinômio de Taylor tem essa propriedade. E agora vamos fazer essa conta. Quanto que vale o limite quando x tende para x0 de Pn de x menos Qn de x? X menos x0 elevado a n. Ó, eu posso somar e subtrair f aqui, tá certo? Então isso aqui vai ser o quê? Limite quando x tende para x0 de Pn de x. Bom, menos f de x vai sair com o sinal trocado, mas tudo bem. Mais f de x menos Qn de x. Dividir tudo por x menos x0 é a mesma coisa que dividir cada uma das parcelas, né? Tudo elevado a n. Quanto que dá esse limite? Esse aqui a gente observou que tende para zero. E esse aqui, por hipótese, tende para zero, né? A hipótese do nosso resultado é que vale essa fórmula. Se isso aqui acontecer, então o cara é o polinômio de Taylor. Tá bom? Então esse limite é zero. Uma soma de duas coisas que tendem para zero. Ora, qual é o grau desse polinômio? No máximo n. Esse aqui também. Então a subtração de dois polinômios de grau n dá um polinômio de que grau no máximo? De novo, no máximo grau n. Tá certo? Então eu tenho no numerador uma coisa de grau menor ou igual que n e no denominador uma coisa de grau igual a n com limite dando zero. O que você é obrigado a concluir? Você concorda que o denominador tende para zero? Se o denominador tende para zero, se isso aqui não tender para zero, o que aconteceria? Isso aqui tendesse para algum valor ou para outra coisa, infinito, por exemplo, sei lá, o resultado seria infinito. Então, como o quociente tende para zero e o denominador tende para zero, o numerador também tem que tender para zero. Tá? Só que o que acontece? Como o grau desse numerador é menor ou igual que o do denominador, qual que é a única chance desse cara aqui funcionar? Eu tenho um quociente de dois polinômios que tende para zero. Então, de duas uma, ou o grau do numerador é maior do que o do denominador, e x0 é uma raiz de ambos, tá certo? Ou, se o grau do numerador for menor do que o de baixo, o numerador tem que ser constante igual a zero. Tá claro? Não tem outra opção. É um polinômio de grau menor ou igual que n, dividido por um polinômio de grau n tendendo para zero. O numerador tem que ser constante igual a zero. Tá? Então isso implica para a gente que Pn de x menos Qn de x é igual a zero, ou seja, o teu polinômio Qn é exatamente o polinômio de Taylor. Tá bem? Então você tem uma certa unicidade no polinômio de Taylor. É o único que tem essa característica aqui. Tá? E com isso, não dá para a gente fazer agora, porque precisa estudar umas coisinhas de integral, que é a terceira parte do curso, mas a gente volta para fazer essas coisas. Você consegue, com umas ideias espertas, descobrir polinômios de Taylor de certas funções, sem precisar ficar calculando as derivadas sucessivas desse cara. Tá? Um exemplo básico é, tenta calcular o polinômio do arco tangente de x. É uma função derivável, você tem o direito de calcular o polinômio dela em volta de x0 igual a zero, não tem? Aí você vai lá e deriva a primeira vez. Quanto que é a derivada do arco tangente? 1 sobre 1 mais x quadrado. No zero vale zero. Então esse é o coeficiente do termo de primeiro grau. Quem é o coeficiente do termo de segundo grau? A segunda derivada. Eu vou ter que derivar 1 sobre 1 mais x quadrado. Já tem uma regra do quociente. Vou substituir no x igual a zero. Para calcular o termo cúbico, vou ter que derivar uma terceira vez. Então você começa a aplicar, as derivadas vão ficando fórmulas cada vez mais horríveis, né, entre aspas. Então, deve ter algum jeito de fazer isso de uma maneira melhor, e dá para fazer direitinho se você conhece a unicidade do polinômio de Taylor e usa umas coisas um pouco mais espertas, né? Por exemplo,
a ideia por trás disso, depois a gente faz. Mas você concorda que dá para escrever isso aqui? O que é isso aqui? É a derivada do arco tangente, não é? Isso aqui você pode pensar como sendo a soma de uma PG. A soma infinita de uma PG. Tá? Qual PG? A PG de termo inicial 1 e razão menos x ao quadrado, né? Tá certo? A soma dos termos de uma PG infinita, de razão menor do que 1, quanto que é? Termo inicial dividido por 1 menos a razão. Então isso aqui eu posso escrever como uma soma de uma PG que começa no 1 e cada termo é o anterior multiplicado por menos x quadrado. Vai embora, infinito. Tá bem? Dá para escrever isso desse jeito. Se a derivada do arco tangente é isso, quem que seria o arco tangente? Uma função cuja derivada tem essas parcelas, mas tem que tomar um baita de um cuidado aqui, né? Essa soma é uma soma infinita. Quem falou que a derivada de uma soma infinita é derivar cada parcela? A gente já viu na aula passada que somas infinitas já acontecem coisas muito estranhas, né? Demos um exemplo lá, eu comentei rapidamente. Então, de algum jeito, você poderia tentar usar esse fato para descobrir o arco tangente como uma soma infinita de monômios. E aí, por que se eu truncar em uma certa parcela vai dar o polinômio de Taylor? Porque eu verifico que o que eu obtive satisfaz essa propriedade. Aí não precisa fazer a conta. Tá? A gente faz isso, para isso eu vou precisar um pouquinho de integral e de um outro resultado que chama teorema do valor médio para integral, teorema do valor intermediário para integral. Valor médio, você pode chamar os dois nomes. E a gente não viu isso ainda, então quando tiver esse conteúdo a gente faz, tá bom? É importante. Então, joia. Vamos discutir os exercícios. O pessoal está com algumas dúvidas aí, exercícios da lista. Vamos começar? Tem um primeiro, que é uma prova, é um exercício de uma prova do ano passado, né? Que ele deixou aqui para a gente, é o seguinte. É a questão 2 da segunda prova de 2017. Tá? Então, a ideia é mais ou menos o seguinte. Então, P2 de 2017, vamos escrever assim, exercício 2, tá? Era um teste. Você quer construir uma piscina retangular, tá? De 18 metros quadrados. Então, você tem o quintal da casa, vamos pensar assim. Tem um muro aqui, você quer fazer uma piscina retangular. Tá certo? Você sabe que a área dela é 18 metros quadrados e ela fica... Deixa eu aumentar um pouquinho essa distância. A distância em relação a esse muro é 3 metros. Tá certo? E você quer colocar uma cerca em volta para proteger... Evitar acidentes, né? Então você quer construir uma cerca em volta de modo que em todos os lados você tenha 1 metro aqui. Tá bom? Então essa é a situação. E a pergunta, você sabe que os lados da piscina devem ser todos paralelos ao muro e essa cerca, e os dois lados devem ter, cada um deles, no mínimo 2 metros e no máximo 6 metros. Tá? Então você está com alguma coisa desse tipo. E aí você vai chamar de azão e azinho a área mínima e a máxima que a região cercada pode ter. Tá? Então, quem é a área dessa região? Como é que a gente pode pensar? Então, a área da região cercada, toda a área dentro da região pontilhada tem que ter, é o que eu quero saber qual é o valor máximo e mínimo. Dentro, eu tenho um retângulo, que corresponde à piscina, que tem área de 18 metros quadrados. Tá certo? Então, qual é a área total da região? Vamos dizer, se a tua piscina tem altura x aqui e largura y, tá? Quanto que é a área cercada? 4 mais x, então vamos dizer, a área, vamos escrever assim, né? Vai ser 4 mais x, tá certo? É também um retângulo, né? 1 mais x mais 3, 4 mais x, e aqui eu vou ter 2 mais y, tá certo? De largura.
Então, essa é a minha área em função de duas variáveis, x e y. Tem alguma amarra entre as variáveis x e y? Tem. A área da piscina é 18, né? Então, x vezes y é igual a 18. E usando esse fato, eu consigo escrever tudo só em termos de x ou de y, por exemplo. Tá? Então, aqui eu vou ter 4 mais x vezes 2 mais... Quem é y? 18 sobre x, né? Tá bem? E aí eu quero saber quais são os valores máximo e mínimo que isso pode atingir, sabendo que os lados da piscina estão entre... Eram dois números dados aqui, entre 2 e 6. É isso? Isso. Tá? Obrigado. Então, você sabe que x, que é um dos lados da piscina, não pode ter mais do que 6 metros e não pode ter menos do que 2. Acabou o problema. Quais são os valores máximos e mínimos que esta função, que depende só de x, assume no intervalo fechado de 2 a 6? Pergunta, o problema tem resposta? Sim. Por quê? Isso aqui, se você quiser, vamos escrever assim, ó. A de x, então, quem é? Vai dar 8. Depois a gente tem 18 vezes 4, vai dar 72 sobre x. 8 mais 18, 26, né? Vamos fazer termo constante. Tem esse. Termos multiplicando 1 sobre x. 72 sobre x, só. E termos lineares, a gente tem 2x. Tá certo? É só isso que é a função. Então a pergunta é, qual é o valor máximo e mínimo que essa função pode atingir no intervalo entre 2 e 6? Por que tem solução? Porque isso aqui é uma função contínua e eu estou no intervalo fechado. E como é que eu encontro os valores máximo e mínimo? O Weierstrass acabou de garantir para a gente que tem solução. Como que eu procuro? No intervalo aberto de 2 até 6, são os pontos onde essa derivada vale zero. Esses são os candidatos a máximo e mínimo no interior. A gente compara com os valores na borda. Tá bem? Então, quem que é a linha de x? Vai dar menos 72 sobre x² mais 2. Tá certo? O que isso vai te dar? Isso aqui vai ser igual a zero, c somente c. X ao quadrado é igual a 36, é isso? E, portanto, x é igual a mais ou menos 6. Menos 6 faz sentido? Não. X igual a 6. Então, o único ponto crítico dessa função é o que está num dos extremos. Aí será que ele é máximo ou mínimo? Como é que a gente faz para saber? Substitui. E como eu sei que tem que ter máximo e mínimo, o que eu já concluí? Que substituindo x igual a 6 eu vou obter um dos pontos críticos. Não tem pontos críticos no interior, porque esse cara está no bordo. Se eu não errei conta aqui, né? Não errei. Esse cara está no bordo. O que a gente faz? Não tem nenhum ponto crítico no interior. Então eu calculo nos bordos. Vou ter que ver quanto que vale a função a. No extremo, que é x igual a 2, e no outro extremo, que é x igual a 6. Vejo quanto vale e ele pede a soma desses valores. Você termina a conta e vê qual é a alternativa. Tá bom? Joia. Dúvida? Não? Mais algum que a gente precisa discutir? Deve ter vários, né? Eu espero. Ladies first. Hã? 33. É um outro teste também, 33 da lista. Vamos fazer ele. Eu vou ler o enunciado, não vou ficar copiando ele na lousa, tá? Então, seja f uma função de R em R derivável e seja A um ponto fixado. Verifique quais das afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas, tá? Então, a gente tem uma f de R em R derivável e A pertencente a R, fixo. Tá bem? Então, o que a gente pode fazer? Tem 5 afirmações aqui, eu quero saber quais delas são verdadeiras ou falsas e a gente dá uma justificativa, tá? A primeira diz, se f' é positiva, para todo x maior do que A, então a função tende para mais infinito. Isso é verdade ou é falso?
Se f' de x é maior do que zero, para todo x maior do que a, isso implica que o limite da função no infinito é infinito? É verdade que toda função crescente obrigatoriamente tem que tender para infinito? Não, né? Me dá um exemplo de uma função estritamente crescente que não tende para infinito no infinito. Uma que é assim, a gente pode fazer um desenho, né? Agora a pergunta é, por que existe uma função cujo desenho é esse, né? Então tem que tomar um cuidado. Mas alguma coisa que tenha a primeira derivada positiva e a segunda derivada negativa, pode ser que não tenda para mais infinito. Na verdade, a única chance é essa, tá? Mas o que a gente tem que fazer? Temos que dar um exemplo concreto. Log não é um exemplo para isso aqui, porque quando x vai para infinito, o logaritmo tende para infinito também. Tá? Apesar dela ter todas as propriedades que você queria. Logaritmo, a primeira derivada é positiva, a segunda derivada é negativa, tem concavidade para baixo, mas no infinito ela tende para infinito. Essa aqui é falsa, você pode pensar, por exemplo, f de x igual ao arco tangente de x. Tá bom? Qual que é o limite do arco tangente quando x vai para mais infinito? Π sobre 2. Né? Ela é estritamente crescente e tende a π sobre 2 no infinito. Quanto que é a derivada? 1 sobre 1 mais x², que com certeza é positivo. Tá? Então, essa aqui é uma função que tem primeira derivada 1 sobre 1 mais x2, com certeza é maior do que zero, e o seu limite é π sobre 2. Tá? Então, não dá infinito. Então, primeira afirmação, letra A, falsa. Segunda afirmação. Se f tem segunda derivada... Ops, acidente. Se a segunda derivada da f existe, e ambas são positivas, isso. Se f' de x é positivo e f duas linhas de x, positivo, né? Está escrito aqui que ela admite segunda derivada. Para todo x maior ou igual que a, então é verdade que aí o limite vai para infinito? O que você acha? Verdadeiro ou falso? Uma função estritamente crescente e que tem concavidade para cima. Por que ela tem que tender para infinito? Então, ela faz assim, é verdade. Essa aqui, ela fazia assim, e você pensou num exemplo que era mentira, né? Que era o logaritmo. Então, a gente precisa entender isso direitinho. Se ela é verdadeira, a gente precisa dar uma justificativa concreta para isso. O que quer dizer que f duas linhas é positiva? Quer dizer que f' é estritamente crescente, tá certo? Então, em todos os pontos, a derivada é estritamente crescente. O que isso me garante? Se a função tem segunda derivada, o que a gente pode pensar? Se a segunda derivada existe, é porque a f' é uma função contínua, né? Então, o que dá para a gente concluir a partir disso? O que quer dizer que a função não tenderia para mais infinito? Que ela poderia, ou o limite não existir, ou ser alguma constante, né? Então, vamos pensar assim. O que seria o limite não existir? De algum jeito ela precisa ficar oscilando. Precisar ficar oscilando quer dizer que ela vai ser em algum momento crescente, em algum momento decrescente. Não pode. Tá? Então vamos pensar, ela é estritamente crescente. O que eu posso dizer? Ela é estritamente crescente e os coeficientes angulares das retas tangentes são estritamente crescentes. Então, não dá para você ter uma assíntota horizontal para a função, beleza? Porque ela no infinito... Quem que seria o coeficiente angular da assíntota? É o limite de f de x sobre x? Tá? Então, se ela tivesse uma assíntota horizontal, esse limite teria que ser zero. Pode acontecendo isso? Não. Porque como a f' é uma função estritamente crescente, a reta tangente tem que ser cada vez maior e não tender a zero. Por isso que ela tem que ser verdadeira, essa afirmação. Tá claro? Para mim não tem sentido como é que a segunda derivada é negativa
E a primeira é positiva, mas tipo, ela não tende para... Desculpa, eu não escrevi quem é a segunda derivada aqui, né? Mas como é que é o gráfico do arco tangente? A sua dúvida ainda é no primeiro item. Como é que é o gráfico da função arco tangente? Aqui é menos π sobre 2. Aqui é π sobre 2, tá certo? O arco tangente ele tem um comportamento mais ou menos assim. Tá? Então, qual é a concavidade do gráfico no intervalo do zero para frente? A concavidade é para baixo, a segunda derivada é negativa, né? Vamos lá, f de x é igual ao arco tangente de x. Quem é o f' de x? 1 sobre 1 mais x2, que é maior do que zero. Quem que é o f duas linhas de x? Derivar isso aqui, né? O que é isso? É 1 mais x quadrado elevado a menos 1, né? Então isso vai ser menos, quando eu derivar, menos 1 sobre 1 mais x quadrado, tudo ao quadrado, vezes a derivada do que está dentro, 2x. Tá? Ou seja, se o x for positivo, essa quantidade é negativa, ó, boca para baixo. Então é uma função estritamente crescente, com concavidade para baixo, e que não explode para infinito. Limitada superiormente pelo número π sobre 2. Só que, tipo, pra mim não ficou claro como é que ela tem a segunda derivada negativa e explode para infinito. Não pode acontecer. Se o logaritmo tinha segunda derivada. Sim. O logaritmo é um exemplo que a primeira derivada é positiva, a segunda derivada é negativa e ela tende para infinito. O que isso quer dizer? Que ela sobe de boca para baixo e no caso do logaritmo é pior, ela sobe de boca para baixo. Você tem milhões de exemplos que pode acontecer isso. Tá? Uma função estritamente crescente de boca para baixo que tende para infinito, não tem problema. No caso do logaritmo, isso é um pouco mais grave ainda, por quê? Se você pegar quanto que é a derivada do log 1 sobre x, então quando x tende para infinito, isso aí vai para zero, né? Então o que a gente conclui? Que a reta tangente ao logaritmo, o coeficiente angular diminui conforme x aumenta. Lá no infinito, esse coeficiente angular tende a ser zero, mas ainda assim a função não é limitada. Por quê? O coeficiente angular diminui muito pouco, é isso? O coeficiente angular diminui, mas diminui muito devagar. Essa que é a ideia. Por isso que ele pode tender para infinito. Era uma ideia interessante você tentar ver se o logaritmo tem assíntota no infinito. Tá? Como é que a gente calcularia as assíntotas do logaritmo? Né? Se você pega, então, estamos fazendo um subexercício, tá? Dentro da tua dúvida. Pega f de x igual a log de x. Tudo bem? A gente sabe o gráfico, mas se você não soubesse, a gente conseguiria desenhar com o que a gente aprendeu agora. Quanto vale f' de x? 1 sobre x, que é sempre positivo, porque o domínio desse cara é x maior que zero. Tá? Então é uma função estritamente crescente. E se você olhar para a segunda derivada, quem que é? Menos 1 sobre x2, que é estritamente negativa. Então é uma função estritamente crescente de boca para baixo. No ponto x igual a 1 ela vale zero, tende para menos infinito no zero, uma coisa assim. Como é que eu calcularia as assíntotas? Se eu quisesse calcular. Quem era o A? Limite quando x tende para mais infinito de quem? F de x sobre x. Quanto que dá esse limite? ln de x sobre x, né? Quanto que dá isso? Infinito sobre infinito, se você quiser faz com o L'Hopital. Derivando em cima dá 1 sobre x, embaixo dá 1. Então o limite quando x vai para infinito de 1 sobre x. Isso é zero. Tá? Então, se existir assíntota, o coeficiente angular dela é horizontal. Então isso me daria a sensação de que a reta tangente tende a ser horizontal no infinito. Agora, uma reta não se faz só do seu coeficiente angular, né? Eu preciso também calcular o linear. Como é que era o B? Limite quando x tende para mais infinito de quem? F de x menos AX, né? Quem que é o A que nós calculamos? Zero. Então isso aqui na prática é o limite no infinito do log. Quanto que é o limite do log? Mais infinito. Então existem os números A e B que formam assíntota? O A existe, o B não.
Tá? Então essa função, quer dizer, a reta tangente tende a ser horizontal, mas qual é a altura dela? Qual é o intercepto dela no eixo y? Não tem, né? Tá bom? Aí você podia perguntar, bom, mas isso aqui é o limite do logaritmo. Por que esse limite é infinito, né? Aí você pode tentar enxergar isso como uma função inversa da função exponencial. Tá? Como é que era a função exponencial? O gráfico dela dá uma coisinha assim, né? Então, pelo fato dela ser inversa da exponencial, você conclui que o limite dela tem que ser infinito também. Tá bom? Então, a primeira é falsa, a segunda é verdade. A terceira